ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui novamente em nome do Instituto Biosegredo para saudá-los e começar um programa cheio de animação. Temos aqui à minha esquerda Andréa Hacker, responsável pelo DACA no Instituto Biosegredo, que é o Departamento de Atendimento a Crianças e Adolescentes. E à minha direita nós temos Andresa Molina, que também faz parte do Instituto Biosegredo como uma grande terapeuta e facilitadora ali dentro. E viemos aqui hoje falar com vocês a respeito das atividades do Instituto Biosegredo e tudo que está rolando lá dentro de animação, de cursos, de workshops, de palestras e principalmente agora, no dia 9 de julho, nós vamos ter um movimento muito bacana lá dentro com várias palestras, várias pessoas conhecidas, né, no âmbito espiritual, no âmbito holístico falando. Temos lá Val Capelli, Plínio de Souza, Getúlio Gomes, temos Claudinei Pietro, temos professor Juan Ribot, trazendo para nós mais inovações a respeito da radiônica e a respeito de transformações aceleradas da sua maneira de ser. Temos também Cida Godoy, Gilberto Bacaro, Otávio Leal, todo mundo levando palestras para vocês e falando sobre as atividades espirituais mediúnicas e atividades também emocionais, mentais, como é que você pode ter o poder transformador na sua vida. Porque, meu amigo e minha amiga, se você não quiser, não acontece. Então, faça acontecer e promova o seu milagre, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a biopometria, que é um tratamento, treinamento muito eficaz lá dentro do Instituto Biosegredo. Esse tratamento, treinamento, ele leva 6 semanas e nessas 6 semanas você tem toda uma transformação emocional, mental, espiritual e física, porque você entra com uma carinha, sai com outra carinha e sai com uma outra postura perante a sua própria vida. Não é isso mesmo, Andresa? É isso mesmo, Silvia. Boa tarde a todos. A gente trabalha no biopometria justamente para que a gente consiga perceber qual é essa diferença que todo mundo fala entre o consciente e o inconsciente, conhecendo melhor como é que isso funciona, quais são os nossos sentimentos, reconhecendo melhor e olhando o mundo, a mesma realidade, sobre uma nova perspectiva. Na verdade, as coisas não mudam. Somos nós que mudamos. Exatamente. E a gente mudando o olhar, a gente faz esse milagre aí que a Silvia falou, que é dentro da gente mesmo, mudando a nossa maneira de ver o todo. E aí fica tudo mais tranquilo, mais fácil de decidir. E isso também é possível desde criança, não é verdade, Andréa? É isso mesmo. Boa tarde a todos. A gente também facilita esse tratamento, esse curso de tratamento para as crianças e adolescentes em conjunto com os pais. Porque imagina que lá no DACA, nosso trabalho é tanto de preparar as crianças da nova era, como os pais também. Porque as crianças já vêm, né, com essa transformação, com essa mudança, algumas características. E aí os pais, ela vai passando por alguns tratamentos energéticos e os pais precisam acompanhar essa mudança também. E promover também a sua própria mudança, né? Exatamente. Para poder ter um acompanhamento melhor de toda essa criançada que vem vindo aí, né? Eu brinco, como eu sempre falo, para que se tornar adultos problemáticos e doentes, se eu posso ter crianças adultas saudáveis e resolvidas. Então, já esse trabalho, eu estava assistindo uma palestra que fala sobre um garoto de 13 anos, o Logan LaPlante, que ele fala sobre a pergunta, né, que a gente faz para as crianças: o que você quer ser quando crescer? E aí ele, por surpresa, ele fala assim: eu quero continuar sendo feliz. Então, esse trabalho, a biopometria, é um dos cursos de tratamentos que ajudam a fazer com que as crianças, já como a gente está tendo essas doenças, esses sintomas que a gente fala, já desde criança bem precoce, né, hoje Exato. Em dia. Então, assim, já funciona para quê? Para que elas sejam tratadas desde pequenas. E os pais precisam acompanhar essa transformação. Exato. Eu acho, na minha maneira de ver, né, a
biopometria realmente é uma ferramenta transformadora, porque ela age em todos os setores, em todos os aspectos da sua vida. Se a gente pegar um programa de biopometria, né, nós temos aí, são 6 encontros, e nesses 6 encontros são tratados vários aspectos da sua vida. O primeiro deles fala sobre os aspectos da mente. Então, é a mente cósmica, a mente inconsciente, a mente consciente e o que ela pode trazer para dentro da sua vida. Porque muitas vezes a gente fala, eu sei disso, mas você não tem a consciência daquilo que você está falando, porque ele está só no seu inconsciente e você não sabe a abrangência que ele tem na sua vida real. O segundo encontro, a gente fala sobre os corpos sutis. E o que são corpos sutis, gente? Acredito que vocês não tenham nem noção de que nós temos 7 corpos, e não um corpinho só que nem a gente vê no espelho. Então, nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo mental, nós temos aquele corpo que tem todos os registros de todas as nossas vidas, nós temos a nossa alma, que a gente pensa que é só o corpo físico, que é a alma, e não é. Nós temos o corpo, aquele que é o responsável, chama assim, a caixa de luz na entrada da nossa casa, que se der algum problema, ele desliga, porque você não tem condições de mexer naquele aspecto, naquele momento. Então, ele vai lá e puxa a chave geral e você sai do circuito. Temos também o sonho e os sonhos, né? O sono e os sonhos, com uma abrangência muito real na nossa vida atual, na nossa vida do dia a dia, e que a gente não percebe e acha que o sonho é uma outra época, uma outra dimensão, um outro enfoque, e tem tudo a ver com o que você vive no seu dia a dia. Falando dos sonhos, Silvia, só que a gente fala assim, hoje eu sonhei, né? Mas assim, gente, todo dia a gente sonha. E não é um sonho só. São vários sonhos e você não se lembra nem daquilo que você passou, né? É isso que eu acho muito interessante. E todo o enfoque que isso traz para a sua vida e as mudanças que esse sonho promove dentro da sua cabeça. Porque, vamos falar a verdade, nós somos cabeções, né? A gente não quer ver, a gente não quer escutar, a gente não quer saber. E quando a gente se depara com aquela realidade, é um choque tão brutal. É verdade. Né? E por que não transformar desde pequenininho? Por que não transformar depois de crescido? E aí, aonde que vem isso na sua vida? É aquele que você não quer ver e você sai em busca desesperada daquilo que vai suprir a sua necessidade de satisfação. E aí você vira o quê? Vira um gordinho, vira uma gordinha, não é verdade? Vira um fofinho, né, Andresa? Independente, né? Seja emocional, seja físico. Ou mesmo, não é só a gordura, você vai buscar na bebida, você vai buscar na droga. Né? Quando a gente fala de dependência, a gente acaba falando de toda e qualquer substância externa que você não consegue ficar sem. Então, a gente pode falar de alcoolismo, a gente pode falar de droga e a gente pode falar de comida também. Porque uma pessoa que não tem controle sobre aquilo que ingere, né, alguma coisa está errado. Ela está buscando fora um buraco que está dentro. E a gente tem lá no Instituto um trabalho que a gente está chamando que a gente chama de PEI. Na verdade, é o Programa de Equilíbrio Integral, né? Onde a gente está com alguns grupos que trabalham que estão com a obesidade, o sobrepeso, e dentro de um projeto em que a gente trabalhou durante 6 meses com algumas pessoas que a gente fez alguns testes e tal, a gente conseguiu identificar o quão as pessoas se sobrecarregam. Então, o sobrepeso, mais do que no corpo, ele tá um sobrepeso no ombro. Então, as pessoas têm uma quantidade infinita de coisas para conseguir resolver, da vida delas, dos filhos, maridos, enfim, do seu trabalho, e ela tem um corpo só para resolver a vida dela e de mais uns 3 ou 4. Então, o que acontece? Ela acaba, como ela só entende energia, um corpo forte, entendendo a energia como comida, ela acaba colocando muita energia para dentro
para suportar aquelas 2 ou 3 vidas que ela está cuidando. Tá? Então, todo esse trabalho, ele foca, além da relação da comida, né, uma relação mais saudável, fazer a pessoa perceber o que é dela, o que não é dela, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Devolvendo para cada um o que é de cada um, né? E aí ficando só com o que é seu, que aí um corpo só basta. E aí é automática a mudança. A gente tem pessoas lá que chegaram a perder 15 quilos sem fazer dieta, porque na verdade é uma mudança no campo emocional e mental. E o biopometria vai ajudar muito nisso, né? Dentro desse trabalho. Porque muitas pessoas perguntam, mas como é que são feitos os trabalhos de vocês dentro da área de holística, dentro dessa área mais sutil? E assim, é o biopometria que vai dizer. É a parte que vai alimentar o nosso mental para conseguir compreender o que é que a gente faz dentro de uma apometria, o que é que a gente faz dentro de uma taquionsmetria e todos os outros tratamentos. Ele é o curso e tratamento que vai orientar o que é que a gente está fazendo em qual corpo. Então, a pessoa, quando for para o tratamento, ela vai saber mais ou menos o que é que está acontecendo. Né? Porque aí você mexe no campo morfogenético dessa pessoa, implementando essas energias e retirando as energias que não são necessárias. Exatamente. Ou seja, é o poder da transformação mesmo, e na transformação do todo. Porque também não adianta só você se modificar. Quando você se modifica, você trabalha tudo que está à sua volta, todo o universo que compõe o seu dia a dia, né? É o trabalho que a gente faz com as crianças, exatamente. O que está acontecendo bastante lá vem através de um sintoma, de algum problema, principalmente de aprendizagem lá. E quando a gente vê, são os pais que também acabam sendo tratados juntos com ele, né? Na biopometria, a gente ensina como que funciona a origem, né, da educação pelo medo. Né? Então, assim, a gente hoje tem nas escolas, imagina que eu estava fazendo uma pesquisa, a escola que a gente tem hoje começou na Prússia no final do século XVII, começo do século XVIII. E esse sistema, né, que a gente tem, depois foi, lógico, sendo feito na Europa, no regime militar. Então, imagina como que a gente quer. Vem crianças com características, com uma consciência totalmente diferente, né? E a gente está dando a elas uma educação baseada no século XVII. Não tem condições. Não, nos dias de hoje, realmente, se nós formos pensar em sistema disciplinar, e o próprio nome já é um palavrão, né? Disciplinar, disciplina. Gente, cada vez que eu falo disciplina, me dá até um frio por dentro, porque eu me lembro daquelas escolas fechadas em que era na régua, né? A palmatória. E a gente, nessa pesquisa também, eu vi vários vídeos que falam como começou esse sistema. Então, os industriais, JP Morgan, próprio Ford, bancaram o ensino, né, a construção dessas escolas para ser o quê? Estacionamentos de crianças enquanto o pai e a mãe trabalhavam. Olha que coisa absurda. Então, eles já tinham interesse, né, o governo, em fazer um espaço, porque na Grécia era totalmente diferente. Eram espaços onde tinham conversações, explanações. E aí, quando chegou, né, na Roma, tudo aqui, na própria Prússia, eles começaram a fazer esse sistema militar, porque na Inglaterra, principalmente, né, que vai todo esse campo da industrialização, para poder, os pais, eles falaram, como que a gente vai fazer para ter operários, né? Operários. E com as crianças, tinha um monte de filho, então eu vou criar como se fosse creches, estacionamentos de crianças para poder os pais para trabalharem, né? Então, assim, e aí isso continuou, e a escola e o ensino, então, esse problema gigante aí que a gente está tendo de aprendizagem, de não adaptação da própria família, é toda essa mudança. Gente, o mundo mudou, vem crianças, seres, os índigos e cristais de planetas evoluídos com uma outra consciência, e aí a gente quer dar um ensino totalmente antigo. E aí começam as rotulações, né? Exatamente. Então, TDAH, bipolar, déficit de atenção. Se vocês forem
pegar o número de crianças que passam por psicólogos, por psiquiatras, e aí começam a tomar aquela série de drogas, não que eu seja contra a alopatia, eu acho que a alopatia bem usada, ela é fantástica. A medicina tradicional é fantástica, eu acho que a medicina alternativa também é fantástica, as duas juntas têm um campo maravilhoso de ação, mas a medicação precisa de ser revista e precisa de ser colocada com mais discernimento, vamos dizer exatamente, assim. porque a própria Ritalina, aí, que é a droga da obediência, que muitas, né, crianças acabam tomando, a base dela é a cocaína. Então, imagina, aí a Andresa estava falando da dependência, imagina que essa criança vive num mundo totalmente diferente do que ela já tem de conhecimento e de entendimento. E aí a coisa que ela vai fazer é preciso de alguma coisa para me inserir nesse mundo. Ela já vai ser estimulada, exatamente. Então acaba sofrendo essas diferenças e precisando, por mais que a criança pare de tomar Ritalina ou outro medicamento, o corpo acaba pedindo depois. A dependência química, né? Com certeza. E aí o buraco é mais embaixo. Porque aí depois, para você conseguir sair de um processo de dependência química, ele é muito complicado. Porque é um grande vazio, né? É um vazio que vai invadindo a alma e você vai procurando 1000 caminhos e não encontra. E como já diz, me explicando uma vez, o Darcio Cavallini me disse que toda pessoa que tem uma mediunidade reprimida, né, não necessariamente ela é um drogado ou é um alcoólatra, mas todo o alcoólatra ou drogado, ele tem a mediunidade reprimida, né? Então, antigamente não se falava, a gente entende como mediunidade, você trabalha a sua mediunidade, é como se você tivesse que ir num centro e receber um caboclo. Isso não é só isso que é mediunidade, é muito mais do que isso. Então, a gente tem uma necessidade de um desdobramento, essas pessoas que são mais sensíveis. E aí, como ela não foi apresentada a essa questão da mediunidade, porque não se falava nisso, porque ou era pecado ou era brega, né? Falar de mediunidade, enfim, ela precisava desdobrar. Como não conseguiu por uma forma saudável, ela procurou uma outra ferramenta. E é o que faz a droga e a bebida, né? A gente sai do nosso corpo e aí a gente vai entrar em contato com esses outros mundos. E é isso que a gente trabalha na apometria. É desdobrar um pouco, só que com um grau de consciência maior, onde a gente pode estar no comando da situação. Porque uma coisa, Silvia, eu tenho pra mim, assim, você acreditando ou não, a espiritualidade existe e ela influencia a sua vida. Isso é uma questão, não depende de você acreditar ou não. Isso acontece, né? E se você estiver bem com isso, quem vai estar influenciando a sua vida são os seus amparadores, seus orientadores, né? Porque não é por sintonia. Então, se você está bem, você vai entrar em sintonia com quem está bem. Se por acaso você estiver em profundo desequilíbrio, você também vai estar sob influência da espiritualidade, só que com seres em profundo desequilíbrio. Então, assim, todas essas questões a gente abrange no Biopometria com um pouco mais de profundidade, né? E pautado, sem religiosidade. Sem nenhuma. Né? A gente não interfere na sua religiosidade. Nós não queremos saber se você é protestante, se você é evangélico, se você é ateu, se você é cristão. Não interessa. Não faz muita diferença. Porque se você for pensar realmente lá no fundo, todos nós somos espíritos encarnados no momento. E aí uma coisa que, assim, se a gente pensar, né? Na Igreja Católica que fala de uma missa de libertação. O que seria uma missa de libertação? Né? E você faz a missa para quê? Para a alma. Né, para a alma. Então, se você fala numa igreja, né, que segue a linha evangélica, uma sessão de descarrego, o que é isso? O que é um descarrego? O que é um descarrego? E na apometria, o que a gente faz? Uma desobsessão espiritual. É tudo a mesma coisa, com técnicas diferentes, que para cada um vai servir, vai ser melhor de uma maneira. Mas o intuito é da melhora no todo. Com certeza. Mas quando vai ter a biopometria, meninas? Então, nós começamos uma biopometria. Nós temos várias datas de biopometria. Começamos uma amanhã, pela manhã, tá? Depois nós temos mais biopometrias, começando agora no dia 15, aliás, no dia 3. Depois nós temos no dia 12,
dia 14 de julho também, dia 16 de julho e dia 29. Ou seja, nós temos todos os dias da semana. Não adianta você falar, segunda eu não posso por causa disso, terça eu não posso por causa daquilo, quinta, sexta e sábado de manhã e à tarde. É só pegar o seu telefonezinho, ligar para o Instituto Biosegredo, aqui em São Paulo, 3520-0500, ou em Itatiba 4524-8154. E logo, logo, gente, nós vamos ter mais uma célula perto de vocês, abrindo no final de julho, Sorocaba. Olha que legal! Ou seja, quando o Darcio diz, bonitinha, bonitinho, eu estou mais perto de você do que você pensa, nós estamos mesmo, e com muito carinho, com muito amor, porém, sem ser muleta de ninguém. Cada um que assuma o que é seu, tá bom? Assim... E também tem o site www.institutobiosegredo.com.br. Eu queria só falar rapidinho, a gente tem do DACA, tem o Facebook, DACA, com letra maiúscula, Instituto Biosegredo. Lá a gente fala sobre todo o trabalho que a gente realiza junto às crianças e os adolescentes. Ótimo. Curtem lá a fanpage. E se você quer mandar uma prévia para o DACA, certo? Para saber aí o que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha. Então, você pode mandar no e-mail daca@institutobiosegredo.com.br. Você manda os dados completos da criança, pai e mãe, data de nascimento também e um breve histórico do que está acontecendo com a criança. Então, pode mandar lá no nosso e-mail daca@institutobiosegredo.com.br. Perfeito. E também temos o atendimento à distância, gente. Não se esqueçam, se você está impossibilitado de chegar no Instituto Biosegredo, ou se você mora longe, seja lá em qualquer lugar do mundo, nós vamos até você através do tdistância@institutobiosegredo.com.br. É só você mandar um e-mail que nós estaremos prontos a responder e atendê-lo, seja lá onde for. Ajudando, prestando todo o atendimento em apometria, taquiosmetria, seja lá qual o tratamento que for necessário, nós estaremos lá com você. Também, né? Para mandar e-mail prévia, né, para o departamento à distância, você pode entrar no site, lá tem um ícone que está... tratamento à distância, você preenche o formulário também com os dados completos, um breve histórico do que esteja acontecendo e o pessoal lá, toda a equipe do tratamento à distância vai mandar a resposta para você do que esteja acontecendo. Né? E foi um prazer estar aqui com vocês mais uma tarde, principalmente com a Andresa e com a Andréa. Eu que agradeço. E eu me despeço agora de vocês com um beijo no coração e estou muito feliz por ter participado desse programa com as duas. Foi fantástico. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada. Um beijo a todos. Não esqueçam aí que dia 9 de julho a gente tem a nossa jornada de terapias integrativas lá no Instituto. A gente vai ter o espaço para as crianças, a gente tem atividade para o corpo e todas as palestras. Entrem em contato com a gente para entender melhor como funciona e vai ser tudo gratuito. A gente espera vocês lá. Um beijo. E Brasil ganha hoje!